Bom dia a todos. Dando continuidade então a esse estudo, falando acerca da exaltação do domingo, vamos então ver a quinta pergunta, que diz assim: qual movimento surgiu nos Estados Unidos já no fim do século XIX, ano de 1888, tal como atestado pela Mensageira do Senhor? E uma subpergunta: o que devemos investigar a fim de saber que agentes atuarão na luta final? O primeiro texto que nós vamos ler é do Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 711 e 712, que nos informa sobre aquela época de 1888. E ela diz assim: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação foram instados a emendarem a Constituição, restringindo então a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento, em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que virão após essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Então, nesse primeiro texto, nós vemos já algumas informações interessantes em relação a essa movimentação que estava havendo no país em sua época, em favor então de uma lei dominical, uma lei que em última instância nós sabemos que é uma maneira de restringir a liberdade de consciência. No entanto, mesmo esses que apoiam tal medida, ela vai te dar um esclarecimento que muitos não entendem até onde vai essa questão, não percebem que isso vai golpear a liberdade religiosa. E tem o segundo texto, que é do Grande Conflito, 573 e 574, que diz assim: no movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas, acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Se o leitor deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Se quiser saber como romanistas e protestantes unidos tratarão os que rejeitarem seus dogmas, veja o espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e seus defensores. Muito interessante então, e vem
em resposta à segunda parte, né? O que devemos investigar a fim de saber que agentes atuarão na luta final? Basta nós vermos como foi no passado. A história se repetirá mais uma vez. E devemos olhar agora esse novo aliado do romanismo, que é então esse protestantismo apóstata, que já não mais protesta de fato. E aqui diz então que a forma que eles vão tratar é tal como trataram nos séculos passados em relação àqueles que defenderam as verdades bíblicas e o sinal de Deus, que é o sábado. Possamos estar atentos então a essas cenas finais da história terrestre e possamos mais do que nunca estar despertos para melhor preparar as pessoas. E antes de concluir, eu gostaria de apresentar um livro em auxílio a esse material. É um livro do Alonso Jones, A Lei Dominical Nacional. Esse livro fala do argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado americano em dezembro de 1888. É um livro que os irmãos podem procurar na editora dos pioneiros.com.br e foi então traduzido com o apoio do Centro Arte do Brasil. Nesse livro, nós vamos ver essas cenas de como estava avançado um projeto de lei dominical nacional naquele ano de 1888 e como que foi abortado, arquivado esse projeto de acordo com a providência divina, com o auxílio de Alonso Jones se colocando contra essa lei perante o Senado americano. Então é um assunto muito interessante, ele se relaciona a vários outros temas, se relaciona justamente à Assembleia de Minneapolis daquele ano, né, que nós bem sabemos que foi muito importante, se relaciona também de maneira idêntica com o assunto dos dois círculos de Jerusalém e sua aplicação profética para os nossos dias. Um assunto que culmina então com a mensagem da saída para o campo, saída das cidades e a ida então para as áreas rurais. Possamos então cada vez mais se aprofundar nesses temas e estar bem dispostos em aprender a verdade presente. Amém.